Boa noite você, meu irmão, minha irmã que está conosco agora, a partir de agora com o nosso culto online, seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Presbiteriana Renovada aqui do Douradinho, um bairro aqui da cidade de São Carlos. Eu estou te esperando você estar conosco um dia aqui no nosso culto. Vai ser uma grande bênção e uma grande alegria receber você aqui, amém? Glória a Deus. Nós vamos compartilhar hoje a palavra de Deus e convido você a estar conosco do início ao fim. Convide os seus amigos, convide aí quem está ao seu lado aí para acompanhar comigo com essa palavra que o Senhor tem para nós, essa porção da palavra de Deus que o Senhor nos deu nessa noite, amém? Glória a Deus. Irmã Odete, boa noite. Irmão Nilton, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Você pode estar mandando o seu oi, né? Cristiano, boa noite, a paz, seja bem-vinda. Glória a Deus por isso. A Neide, Deus abençoe. Irmão Adelso, meu amigo, Deus abençoe você em nome de Jesus. Amados irmãos, você pode ir postando aqui seu boa noite e logo nós estaremos ali depois do culto. A gente sempre ali responde, ora, e pode ter certeza que o seu pedido de oração nós estaremos orando, clamando a Deus. Louvado seja o Senhor. Agora há pouco mesmo nós estivemos orando por nossos irmãos aqui da igreja que estão enfermos, estão atravessando uma enfermidade, e nós temos certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito. Então nós cremos, né? Quantos nós estamos aqui, nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Nem tudo que nós achamos que é grandioso nós realizarmos, nem tudo que nós achamos grandioso nós realizarmos tem a aprovação de Deus. Vou te explicar melhor. Tem coisa que a gente quer fazer e é louvável, nós sabemos que trará um resultado bom para as nossas vidas. Tem coisa que a gente quer realizar, quer conquistar, quer fazer, que é grandioso, mas não basta ser grandioso. Repita comigo: precisa ter a aprovação de Deus. Então você vai entender um pouquinho daquilo que eu quero trazer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Essa ideia começou há alguns dias no meu coração e na minha mente. Semana passada eu olhei para minha esposa e falei assim para ela: olha, eu vou voltar a estudar, o que você acha? Não foi? Ela olhou para mim e falou assim: você que sabe. Aí eu ainda brinquei com ela depois, com 40, quanto mesmo? Com 44 anos eu vou querer estudar. Será que eu consigo? Não é? Ela olhou para mim e falou: você consegue. Olha que esposa ajudadora, irmão. Glória a Deus, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim: será? E aí eu perguntei para ela, né? Mas aí, mais importante é nós perguntarmos para quem? Para Deus, para o soberano, para aquele que conhece tudo sobre nós e acerca daquilo que também vai acontecer conosco. Ele tem o controle daquilo que é chamado passado, daquilo que é presente e também daquilo que irá acontecer, que nós chamamos de futuro. Quantos estão me entendendo? Olha só. Aí eu pensei, eu estava pensando em fazer um curso na faculdade, seu José. Eu vou estudar, porque afinal de contas, aí depois que eu me formar, eu estou tranquilo, vou trabalhar. E aí eu comecei a pensar, aí eu me dei conta do seguinte:
Eu comecei a imaginar daqui 4 anos eu já formado e qual seria a minha responsabilidade com aquilo que eu iria estudar. Eu comecei a pensar e eu cheguei a uma conclusão, irmãos, que o curso que eu ia fazer, estou falando até já no passado, estão percebendo? Que eu ia fazer, ia tirar o meu tempo com Deus. Eu não estaria do jeito que eu estou hoje, tendo a possibilidade de estar mais presente na igreja. Eu ainda não estou, mas ia me tirar, me restringir ainda mais. Eu estaria muito mais limitado. Por quê? Porque eu teria uma responsabilidade de determinado horário na função que eu estava querendo me formar. Aí eu fiquei pensando bem, né? Eu não ia conseguir sair 10 minutos antes. E eu já tive dias que eu precisei sair no meio do dia para ir na casa de um irmão, porque a filha estava endemoniada. Eu não ia poder fazer isso. Eu não ia poder ir fazer um velório. Pastor, você está esperando alguém morrer aqui? Não, não é isso. Mas são circunstâncias e coisas que acontecem no ministério. E aí eu parei para pensar, irmão Jânio. Olha, eu cheguei a uma conclusão que isso que eu queria fazer, estudar, era algo grandioso, algo bom, louvável, ia ser uma bênção por um lado, mas pelo outro, até para vir no culto ia ser difícil para mim. Então você imagina, irmãos. Então do que adianta eu realizar algo grandioso, mas não tem a aprovação de Deus? Eu vou limitar a minha vida com Deus. Eu fico preocupado quando alguns irmãos me dizem assim: pastor, eu vou ter que trabalhar à noite, então eu não vou poder vir nos cultos. Eu fico preocupadíssimo, porque todo mundo aqui almoça e janta, sim ou não? Fica 3 dias sem almoçar e sem jantar para ver o que acontece com você. Pastor, estou passando mal. Vai passar mal. Eu não consigo ficar uma refeição sem comer um docinho. Hoje minha esposa mandou um potinho, o potinho era até que grande, irmão, com o meu docinho. Na hora que eu abri, pensa numa pessoa inconformada. Olhei assim, irmão, sem brincadeira nenhuma, um pedacinho assim de bolo ela pôs para mim. Eu falei assim: não é possível, será que alguém comeu o resto do bolo que estava? Será que ela só mandou esse pedacinho? Aí eu cheguei hoje, a primeira coisa que eu perguntei foi: o quê? Por que você me mandou só aquele pedacinho de bolo? Sabe o que eu estou querendo dizer? Você está entendendo? Se a gente não se alimentar, a gente passa mal. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, nós também iremos passar mal. A nossa alma passará mal. Vem as aflições, vem as angústias. Quando vem a adversidade, você não sabe como se fortalecer, você fica fraco, você fica ali, e agora? A fé fica abalada. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nos alimentando com a sua palavra, nós estamos mais fortes, firmados na rocha. Pode vir o vento, lembra de Mateus capítulo 7, versículo 24? Veio o vento, mas não derrubou aquela casa. Veio a tempestade, veio não sei o que. Pode vir qualquer coisa. Quando nós estamos alicerçados ali em Deus, nada nos abala. Amém? Então, voltando, qual o sentido de nós realizarmos coisas grandes, mas não ter a aprovação de Deus nessas coisas? Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou querendo
colocar diante de você, do seu coração, dos seus pensamentos, que você não pode realizar coisas grandes. É claro que você pode, mas você e eu precisamos analisar se isso que nós vamos empreender, isso que nós vamos fazer, implica em algo que vai glorificar a Deus também, implica em algo que vai trazer bênção não só para nós, mas para todo o ambiente em que nós vivemos. Amém? Está dando para você entender? Eu conheço irmãos que começaram a trabalhar 10, 12, 15 horas, estão longe de Deus, se perderam, estão distantes do Senhor. Então não adianta a gente conquistar coisas grandes sem a aprovação de Deus. Como que eu quero mostrar isso para você? Gênesis capítulo 11, abra comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 11. Glória a Deus. Boa noite para você também, Estela, para você, Beto. Deus abençoe vocês que estão conosco aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gênesis capítulo de número 11. Diz a palavra do Senhor: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para aí, eu quero mostrar para você dentro desse texto coisas para nós refletirmos juntos. Para pensar comigo. Em toda a terra havia apenas uma linguagem. Todos falavam a mesma língua. Amém? Todos falavam a mesma língua, ou seja, tinha a mesma maneira de se comunicar, de se tratar. Vamos imaginar um pouquinho? Vamos parar para pensar um pouquinho? Nós aqui do estado de São Paulo falamos muito meu. É verdade, meu? Não é, meu? Não é? Quando a gente vai para um estado aqui do nosso lado, do Rio de Janeiro, por exemplo, lá eles puxam um pouquinho, né? 10. Não é? 10. Jesus. Linguagem. Quando você vai lá para Minas, quem é de Minas aqui? Tem algum mineirinho aqui? Oh, mineirinho. Queijinho, aiço. Não é? Eita, coisa bonita, né? Carinhosa, né? Uai, você é mineirinho? Traz um queijo para mim. Oh. Não é? Vai lá para o Nordeste. Quem já esteve lá no Nordeste? Quem é do lado do Nordeste? Alguém? Fala aí para mim, me ajuda aí, uma palavra que está lá. Hã? Oxente? É? Cabra da peste. Tá vendo? Dentro de um mesmo país, falava-se de formas diferentes. Ao contrário do que nós estamos vendo nesse texto que está em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, ainda nós estamos falando aqui da descendência dos filhos de Noé. Noé está recente aqui, capítulos anteriores. Então havia apenas uma língua. E isso era o quê? Isso era um facilitador. Por quê, pastor? Porque todo mundo se entendia. Não é? Quando a gente fala a mesma língua, literalmente nós entendemos qualquer coisa. Isso era um facilitador. Você compreende o que eu falo de uma forma fácil. Ou seja,
é uma maneira muito mais rápida de nós entrarmos em acordo acerca de qualquer coisa. Isso era algo que facilitava. E pastor, mas o que tem a ver com hoje? Calma, eu vou chegar lá. Falar a mesma língua nos faz pensar que, além de ser algo que torna a nossa comunicação mais fácil, torna também os objetivos mais fáceis, torna também tudo de uma maneira geral mais fácil. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Eles resolveram fazer numa planície uma torre. O texto diz aqui, numa planície na terra de Sinar, eles habitaram ali, e aí eles disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade e uma torre, e essa torre vai chegar até o céu. Ou seja, eles falavam a mesma língua, isso facilitou, mas agora também, eles também estavam ali dispostos a fazer algo grandioso, mas que iria ficar ali como um sinal de que ali houve um povo importante, porque o objetivo deles construírem essa torre era para que eles fossem lembrados o tempo todo, para que ninguém esquecesse deles. Venham, vamos fazer. E aqui eu preciso abrir um parênteses para você entender o versículo de número 3, que diz assim: e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer. Nós estamos falando aqui da vontade humana. Foram os homens que decidiram fazer isso. A decisão foi: nós falamos a mesma língua, nós nos entendemos, então nós vamos fazer algo grandioso, para que ninguém se esqueça de nós. Venham, vamos fazer. Uma decisão humana, amém? Está entendendo? Por que uma decisão humana? Porque eles não perguntam para Deus se eles podiam fazer. Ou seja, para pensar um pouquinho no nosso dia a dia, onde a gente decide fazer alguma coisa. Vamos fazer, vamos. A gente pega, vai e faz. Eu estou com essa conta aqui para pagar. Aí lá na tela do banco aparece aquele empréstimo pessoal. Resolva os seus problemas. E aí o que você faz? O que a gente faz? A gente o quê? A gente resolve. Aperta a senha, o dinheiro cai na hora, você pagou as contas, aí você está com uma conta maior ainda. Só que não está vencida, né? Então você alimenta a esperança que vai dar para pagar. Ou seja, você tomou uma decisão humana, uma decisão sua, pessoal. Foi isso que eles fizeram. Nós vamos construir uma torre, vamos edificar uma cidade, vamos construir uma torre. Afinal de contas, olha aqui, tem tijolo, tem barro aqui, e aquela região não tinha pedra. Essa planície, o lugar, não tinha, o terreno dela não tinha muita pedra, ao contrário da onde eles estavam, porque eles estavam onde? Eles estavam em Canaã. E aqui, lá onde eles estavam, tinha muita pedra. Então agora eles vão fazer a pedra. Olha que inteligência! Fizeram os tijolos, queimaram os tijolos nas fornalhas, descobriram tudo isso. O betume, que era um barro da época que tinha na região, eles usaram como se fosse uma argamassa e começaram a construir. E não era algo pequeno, meus irmãos. Não era algo pequeno. Mas o problema disso tudo é que não tinha
a aprovação de Deus. Quantas coisas nós fazemos sem a aprovação de Deus? Eu queria logo começar aquele curso, eu já quase fiz a inscrição, e a matrícula quase que eu já estava fazendo. Aí peraí, eu não perguntei para minha esposa e nem para Deus. Quantos casados temos aqui? Você pergunta para tua esposa ou para o teu marido se vai dar certo você fazer isso? Eu não, pastor, porque lá em casa quem manda sou eu. Ah, rapaz, cria vergonha na cara. Para de comprar cocada e doce de leite escondido. Meu irmão, minha irmã, pergunta para o marido, pergunta para a esposa e depois principalmente para Deus. É porque a esposa às vezes enxerga coisas que a gente não enxerga e ela já fala, isso aí não vai dar certo não. Não, geralmente não dá. Porque ela tem uma precisão assim de 99,9. Não é? Então se ela falou não, então você já para ali, nem pergunta para Deus, ela já está ali. Estou brincando, é claro. Mas nós precisamos perguntar para Deus. Olha o convite que... deixa eu te falar uma coisa. Quem faz esse convite provavelmente é um homem chamado Nimrod. Nimrod. Como você sabe, pastor? Leia o capítulo anterior. O Gênesis capítulo 9, versículo 8 diz que Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Tudo indica que foi ele que liderou toda essa construção. Nimrod. Ele queria, irmãos, ser como Deus, igual Lúcifer. Comparativo, você pode pesquisar lá em Isaías 14. Agora, presta atenção. O problema de falar a mesma língua, maravilha. Aliás, dentro da nossa casa a gente precisava falar a mesma língua, sim ou não? Por exemplo, a mãe fala assim para o filho: filho, não anda com esse amiguinho aí, que esse amiguinho vai te levar para um mau caminho. Aí o filho, em vez de falar a mesma língua, ele fala assim: mas você está por fora. Não é assim? Você não manda em mim não, mãe. Cuida da tua vida aí, que eu cuido da minha. É mais ou menos assim. Não fala a mesma língua. Daí que se gera grandes problemas. A mulher vira e fala para o marido: não vai mais no bar, não vai no bar. Ele olha: eu mando aqui, vou lá com os meus amigos. Acontece alguma coisa com ele, que ele fica numa cama para ver se os amigos do boteco vai lá cuidar dele na cama. É a esposa que vai ter que cuidar, para ter certeza. Falar a mesma língua não é o problema era fazerem uma obra grandiosa, até era grandiosa, mas não ter a aprovação de Deus. Amém? Você está me entendendo? O que é que talvez você esteja pensando em fazer, mas que você ainda não perguntou para Deus se é para você fazer? Construir uma torre que chegue aos céus, tornar nosso nome célebre em toda a terra. O problema, irmãos, é que além de não ter a aprovação de Deus, o propósito daquela torre não glorificava a Deus. Amém? Não glorificava a Deus. Você já parou para pensar? Eu fico assim às vezes pensando. Às vezes a pessoa vem e faz a campanha, né? Antigamente a gente fazia muitas coisas, hoje a gente não faz mais não. A gente entendeu que nossa oração que nos ensina a falar com Deus, na oração que a gente clama a Deus, Deus sabe todas as coisas, que Ele derrama sobre nós as suas bênçãos,
quando nós estamos preparados para receber as suas bênçãos, quando nós estamos ali alicerçados na palavra. Mas eu já vi muito isso na minha caminhada, pessoas dobrarem seu joelho, acordar de madrugada e ficar, e fazer isso e fazer aquilo, e campanha, e dar oferta e não sei o que, para conquistar algo, um carro, por exemplo. E aí conquistou o carro, o irmão chega no primeiro culto que ele conquistou o carro: pastor, aqui minha bênção. A gente ora, a gente se alegra, é claro que a gente ora, claro que a gente se alegra. Mas daqui a pouco ele não vem mais no culto, porque afinal de contas ele tem que passear com o carro novo. Era algo que era grande, era uma bênção, mas mudou o propósito. O propósito já não glorifica mais a Deus. Quando a gente olha para algumas coisas que alguns irmãos conquistaram, a gente vê Deus naquilo. É tão bom, irmãos. Esses dias atrás eu fui orar, porque a irmã Yasmin e o Adalberto casaram e eles conquistaram um apartamento. Eu fui lá na casa deles, no apartamento deles, orar, abençoar, oramos juntos, conversamos, eu saí de lá leve, alegre, feliz por eles. E aliás, eu até agradeço a Deus, porque a minha oração foi poderosa. Ela já está até grávida, aleluia. Olha, eu estou falando aqui. Oi, Yasmin, um beijo. Meus irmãos, eu me alegro com a conquista de cada um de vocês. Mas antes de tomar as decisões, eu perguntei: é certeza? Você quer casar mesmo? Que casamento é isso? Você tem certeza disso? Você tem certeza daquilo? Não, pastor, é isso. Deus abençoou, porque o propósito está glorificando a Deus. Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando. Mas estes homens estavam ali com um propósito de glorificar a si mesmo, para que ninguém se esqueça de nós, porque nós construímos essa torre. Irmão, toda vez que você achar que você está fazendo algo grande e você acha que a glória é tua, Deus vai intervir. Escuta isso, Deus vai intervir. Olha o que acontece no versículo de número 5, acompanhe comigo. Então o Senhor fez o quê? Desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você pensa que Deus não está olhando para nós? O tempo todo Ele está olhando para nós. Eu estava de olho, o que eles estão fazendo? Uma torre? Espera aí, qual o propósito dessa torre? Que eles não sejam esquecidos, que eles se tornem célebres. Estão exaltando a si mesmo. Do mesmo jeito que os homens falaram assim no versículo 3: venham, vamos fazer a torre. Deus levanta do seu trono e diz assim: venham, olha aqui o texto: venham, vamos descer e confundir eles.
Eu creio aqui que Deus está agora dando ordem aos seus anjos. Vamos lá, vamos confundir tudo, porque olha o propósito dessa torre. Vamos lá, vamos mudar isso aí que não está. Entenda uma coisa, meu irmão. Você pode estar construindo algo glorioso, grandioso, maravilhoso, poderoso com as suas mãos, mas se eu e você nós não estivermos na presença de Deus, dependendo inteiramente da direção de Deus, fazendo aquilo que agrade a Deus, para a glória de Deus, não tem sentido. Não tem sentido. Porque se você fizer para a sua glória, para o seu ego, para você, eu fiz. A palavra de Deus diz que Deus abate os soberbos, a soberba precede a queda, os exaltados serão humilhados. Se você quiser fazer algo grandioso, que seja algo com a aprovação de Deus, amém? Essa palavra é para nós que talvez estejamos planejando em fazer algo. A palavra é para nós que talvez estamos precisando decidir algumas coisas na vida. A pergunta é: essa decisão vai glorificar a Deus? Essa decisão vai me aproximar de Deus? Isso que eu quero fazer vai trazer qual resultado? O que é que vai acontecer comigo? Vai me tirar da presença de Deus? Então nós precisamos, irmãos, ter estes princípios, esse princípio em nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Lembra-se lá em 1 Crônicas capítulo 22? Davi quer construir o templo. Quem já leu esse texto? Davi queria construir o templo para Deus, porque até então a arca, a presença de Deus ainda estava no tabernáculo, ficava em outro lugar. E Davi, ele quer construir o templo. E aí, o que acontece? Ele ouve a voz de Deus. 1 Crônicas capítulo 22, abre comigo. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 6, olha só, 1 Crônicas 22, 6. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Amém? Note você que Davi queria fazer algo glorioso, grandioso, poderoso, um templo ao Senhor, mas não teve a aprovação de Deus. Não estamos aqui discutindo os motivos, mas nós estamos falando que não teve a aprovação de Deus. E a pergunta para nós é hoje: o que você quer fazer tem a aprovação de Deus? Porque pode ser algo glorioso, grandioso, mas se não tem a aprovação de Deus, você vai ver que o final disso não será bom. Deus pode intervir e confundir tudo na sua vida, como fez com a torre.
como fez com aqueles homens. O desejo do meu coração é que você tenha compreendido essa palavra. Pastor, eu realmente precisava tomar uma decisão. Então agora você sabe como tomar essa decisão. Você tem que dobrar o seu joelho lá no teu quarto, na tua casa, falar com Deus. Deus, o Senhor aprova isso. Deus, o Senhor está nisso. Senhor, como que eu lido com o meu filho que está nas drogas? Às vezes você tem lidado nos tempos de hoje com pancada, palavra dura. E talvez Deus vai dizer assim para você: olha, esse jeito que você está fazendo não aprova. Trata de outro jeito, faz isso. Faça de outra maneira. Mas você tem que tomar uma decisão. Olha, eu estou trabalhando nesse lugar e fui chamado para trabalhar em outro lugar. Senhor, eu devo ir ou eu devo ficar? Não sou eu que vou decidir a sua vida. Eu não estou conseguindo decidir nem a minha. Mas o que eu sei é que existe um Deus que ainda fala conosco, que fala com você. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes nós somos lentos para entender, mas o tempo todo Ele vai falar conosco, amém? Você crê nisso? Fecha os teus olhos e ora comigo então. Senhor Deus Todo-Poderoso, no Teu nome, Jesus, que nós nesse momento tomamos posse dessa palavra, Senhor. Colocamos ela em nosso coração para que nós possamos entender que no momento em que precisarmos tomar as decisões, precisarmos decidir sobre algo, o Senhor seja aquele que nos dê a direção. O Senhor seja aquele que revele a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Aqueles homens construíram essa torre, tinham facilitadores como a mesma linguagem, o barro, o material, a qualidade da terra, mas não tinha a sua aprovação, Senhor, porque no coração deles era para a glória deles mesmos. Deus, olha para dentro de nós, nos ensina, Senhor, em nossas decisões fazer aquilo que tem a sua aprovação, aquilo que glorifica o Teu nome, aquilo que não vai tirar nós da Sua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei quem é que está nos ouvindo nesse momento, mas eu sei de uma coisa: talvez você tenha que tomar uma grande decisão, e talvez você já está construindo algo grandioso e ainda não perguntou para Deus se Deus aprova. Pare tudo o que você está fazendo e dobre o seu joelho e pergunte: Deus, eu devo fazer isso? Deus, eu devo tomar essa decisão? Deus, eu devo falar isso para aquela pessoa? Deus, eu devo realizar isto na minha vida? Pergunte para Deus. Pergunte para Deus primeiro. Jesus, Tua palavra diz que o Senhor não nos deixa confundidos. Fala conosco, Senhor, de uma maneira toda especial. Revela, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, porque nós sabemos que os pensamentos que o Senhor tem para nós são maiores que os nossos, os sonhos, os projetos são maiores que os nossos. Então, Senhor, nos mostra o caminho, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Davi queria construir um templo para Ti, Senhor, mas o Senhor disse: não, Davi, não. Este templo quem vai construir é o Teu filho, que se chamará Salomão. Os nossos olhos ainda não viram aquilo que Deus tem planejado, mas se nós obedecermos a Deus hoje, perguntar para Ele hoje o que é que Ele quer que nós façamos, não vai demorar muito tempo, e Deus vai se revelar a cada um de nós
com coisas grandiosas que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Desejo do meu coração que Deus tenha falado ao teu e que você guarde essa palavra em nome de Jesus. Olha, você que está pela internet, um grande abraço, Deus abençoe. Lembre-se que o guarda de Israel não dorme. Tenha uma semana abençoada e nós estaremos aqui 7 da noite, esse domingo. Te faço um convite, você que não pôde estar conosco, esteja conosco aqui, domingo 7 da noite. Um grande abraço, fique com Deus.